Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão aí? Mais um podcast do Sim. Galera aí reunida aqui. Hoje é especial, nós estamos aqui em Bento Gonçalves, terra dos móveis, dos vinhos, né? E estamos aqui porque aqui é a terra das celebridades dos móveis, né? E viemos aqui para gravar nada mais, nada menos com Lucas Trindade. Ele que é uma referência aí do segmento. E juntamente com a Raina, né? Desculpa. Isso. Raina, head de tráfego do nosso amigo Lucas aqui, que é uma experiência aí do sindicato. Pô, esse sindicato não, do... Vamos começar de novo, Fábio? Pode ser. Ah, eu errei o teu nome também, né? Raina. Tu corta assim? Não, eu cortei porque eu errei o nome dela e depois já falei. Cara, tu sabe que no meu podcast, quando eu vou fazer lá, né, a gente tem o Planejados Cast, a gente não corta nada não, cara. Errou... Toca o baile. É, porque é vida real, né, velho? É. Você vai mandar cortar aí, não corta não, Fabrício. Já manda a bala assim, é verdade, cara. Sim, Fica sim, muito eu mais concordo natural, né? Não, mas como foi no começo, a gente pode recomeçar então, pode ser? Ah, eu não acredito. Já puxei o gancho aqui, tu vai querer fazer o Fabrício cortar. Tá bom. Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje estamos aqui diretamente de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, terra da FIMA e da Móvel Sul. E estamos com uns convidados aqui muito especial. Estamos aqui com o Lucas Trindade, ele que é consultor, entende tudo de móveis planejados, marcenaria e sabe muito sobre o segmento. E juntamente com a Raina, ela que é head de tráfego aí do grupo aí, e vai poder trocar um pouco ideia aí e falar um pouco sobre o segmento. Agradecer você que está nos assistindo, que está curtindo esse momento, que está na academia, que está no carro, enfim, que está no jogadão no sofá, né? Que está curtindo esse nosso podcast do Sim, do Sindicato da Indústria do Mobiliário da Grande Florianópolis. E hoje, como eu falei para vocês, estamos em Bento Gonçalves, terra do vinho, dos móveis. E queria deixar aí pro Lucas aí, falar um pouquinho aí. A gente estava ontem na feira, né? Nós estamos gravando hoje aqui, mas tem um time aí até o podcast ir pro ar, trocamos uma ideia na feira, lá na Móvel Sul. Tudo certo, meu irmão? Como é que tá? Tudo certo, é um prazerzaço aqui poder estar... Tudo bom, meu irmão? Como é que tá? O convite, muito obrigado. A gente tá muito lisonjeado, né? Tô aqui com a Raina também. Fiz questão de trazer ela aqui, porque é ela que manda nos anúncios online, né? O nosso core business, né? Então, um prazerzaço. Muito obrigado pelo convite aqui. E a gente tem um podcast também, né, cara? Já começar... Pois então. Eu posso fazer o jabá aqui já? Pode. Vai Tá com bom. força. A gente tem um podcast chamado Planejados Cast. E a gente justamente construiu esse podcast para ajudar o setor moveleiro como um todo, lojas planejadas, marcenarias, fábricas e tudo mais, para levar conteúdo de qualidade. Esse bate-papo aqui ele é muito rico, né? A gente está falando um pouquinho aqui nos bastidores. Espero que o Fabrício, que está aqui, coloque bem o erro de gravação do começo. Pessoal da produção, né? De propósito, né? Eu tô fazendo essa brincadeira, ô Bruno, sabe por quê, cara? Eu tô mais acostumado a fazer no meu podcast, né? Então eu sou o host, eu deixo mais o convidado falar. Aqui Exatamente. eu posso abrir a boca e ficar falando uma hora? Como é que funciona aqui? Vamos tentar ficar perto de uma hora aí, porque senão o pessoal aí chegar até o final não é fácil também, né? Tá certo. Não, mas eu gosto de podcast longo, quando tem conteúdo de qualidade, Tem, quando realmente ajuda, a gente vai embora, né? Mas eu tava fazendo essa analogia, por quê? Porque quanto mais natural, mais a nossa audiência, os lojistas, os profissionais, os empresários, eles ficam mais tranquilos, mais à vontade de poder errar, cara. Sabe por quê? Porque a gente não é perfeito, ô Bruno. Aí a gente vai, aí erra o nome dos outros, esquece o nome de um, fala que... Tipo, cara, e aí é um bate-papo. Um bate-papo, realmente. E as pessoas têm essa... Eu acredito muito que as pessoas aqui que estão ouvindo a gente têm essa maturidade de entender se a gente falar alguma coisa que, sei lá, vai pro ar fora de contexto. A gente sempre corre esse risco com comunicação, viu? Quem tá com as câmeras gravadas aí pode, em qualquer momento, dar um deslize, né? E faz parte do show, né? Faz É parte. lógico. Raina, fala um pouquinho sobre o teu trabalho aí, como é que tu acompanha o Lucas aí a longa data, como é que é? Ah, perfeito. Bom, Bruno, nós trabalhamos no setor moveleiro já tem bastante tempo. Então, a gente sempre está atenta nas novidades do mercado. Por isso também que a gente veio para o Móvel Sul, ficar de olho nas novidades, nas tendências. E também fazer conexões, né? Que ninguém faz nada sozinho. E o nosso network também se enriquece em feiras como essa. Então, a gente está aqui também para trazer, dentro do podcast, as melhores práticas que a gente faz no setor moveleiro. E vocês vieram de São Paulo, é isso? A equipe toda de São Paulo?
Nada, cada um de um canto, né? Ah, é? Eu sou carioca, moro em São Paulo. Raina é Sou baiana e moro na Bahia. na Bahia. Aí tem o pessoal no bastidor aqui que vocês não estão vendo, que também É, mas vem não, do rapaz, o cara Rio. chegou com a tropa aqui, hein? Tem gente Cara, de celebridade, Brasília. hein? É. E, ó, tu sabe que esse negócio é engraçado? Falar assim, celebridade, não sei o quê. Você vai ver, cara, que você tá... Tem poucos episódios até agora, né? Acho que tem 6 e tal. 6 episódios do nosso podcast, sim. Beleza, só que, o que acontece? Conforme a audiência vai assistindo, a gente vai alcançando mais pessoas, a gente não sabe, Bruno, onde é que a nossa mensagem chega, cara. E a maioria das vezes, quando a gente faz conteúdos e tudo mais, eu já solto a bola pra Raina de volta, tá? Quando a gente faz os conteúdos e tudo mais, a maioria das pessoas não aparece. Então, exemplo, você que tá assistindo a gente até agora, né, já tem alguns minutinhos e não deixou o like ainda, você mete o dedo no like aí, fazendo favor. Acompanha nosso trabalho aí, né? Bota os comentários, faz uma pergunta, sabe? Porque quando a gente sabe quem tá assistindo, quando a gente tem o apoio, a interação das pessoas, a gente fica mais confiante, a gente tem sinalizadores que nos dizem se a gente tá indo no caminho legal ou não, se o conteúdo tá sendo útil ou não. Então, pô, o esforço do cara meter o dedo no like ali, ou compartilhar, ou se inscrever no canal, é zero comparado ao nosso esforço de ficar horas aqui treinando a infraestrutura, o pessoal trabalhando no bastidor. Maior trabalheira, não é? Esse jeito todo aí, a galera reunida, né? Então já quero agradecer todo mundo que tá assistindo. Sem contar a movimentação geográfica, né? Eu sei de Floripa, Rio de Janeiro, Pois é, cara. Bahia. Bahia, então tem a galera do Brasil inteiro aí pra... Fosse Bahia, Salvador tava bom, né? Mas ela vem lá de Vitória da Hora da Conquista. É um pouquinho Então- mais longe, É então. um É um pouquinho. pouquinho mais difícil. Cara. E aí é o esforço da gente poder estar se deslocando para estar atento ao mercado. Você tá falando, a gente tá falando aqui da Móvel Sul, né? Eu sou isso. E já vem a FIMA, vem outras Agosto feiras, tem né? FIMA, exatamente. Pois é, só que sabe o que acontece? As pessoas podem assistir esse podcast daqui a 10 anos, né? Podem ter Exatamente. outras feiras aí. Exatamente. Então, esse fundamento da gente se deslocar e tudo mais é uma coisa que eu levo muito a sério na minha vida. De saber que o esforço versus o resultado, ele vem ao longo prazo, né? Sim. Porque se você pensar assim, vou ficar na comodidade lá da minha casa, a gente trabalha tudo no home office, hoje estamos em 2025 aqui agora, por enquanto é home office, né? Não sei até quando vai isso. Mas trabalhar remoto tem a parte boa de você conseguir ter mais flexibilidade e tudo mais, mas em determinado momento, em determinado time, assim, você fala, pô, eu vou ficar em casa ou vou vir na feira? Passar uma semana aqui? Porque cansa, né? Cansa. Rapaz, É. a gente anda igual... Olha, a primeira dica da feira é vir com um bom tênis, né? Isso. Com Um bom certeza. tênis, assim, eu vi umas pessoas vêm de sapato, Se assim, ferrou. as mulheradas vêm de sapato alto. Olha, pessoal, não é fácil. Tá certo que a mulherada se acostuma bem aí com... Já tá acostumada, mas olha, não é fácil, assim, a gente roda muito, né? E é o dia inteiro ali, né? A tarde inteira aqui, o nosso caso, né? Que começa meio-dia, mas a FIMA começa às 10 horas da manhã, né? Daí é mais estendida, né? Pô, mas aí eu tava com o pessoal de um pessoal hospedado perto da gente lá, os expositores têm rodas de negócio antes e tudo mais, Isso. então o esforço até dos expositores, da galera, é muito maior até do que os visitantes, né? Mas o que eu quero trazer de reflexão, assim, para nossa audiência, para os empresários aqui, é esse pensamento de que o longo prazo te protege de você não se acomodar com covardia, com preguiça, porque é muito mais fácil você ficar em casa do que ir na feira, investir tempo, investir dinheiro no stand, no relacionamento, simpatia com as pessoas. Às vezes você tá cansado, as pernas doem, e você tá ali conversando e trocando. E eu fiquei 2 dias aqui na feira, né? 2 dias, né, Rani? A gente ficou 2 meio período, assim, né? Sim. Cara, às vezes uma frase, um insight. O cara me disse um negócio ontem, um fabricante. Ele me contou, e eu tenho certeza que não foi de propósito. Ah, é? Ele me Foi direcionado. Não foi de propósito o que ele falou. Ele falou que tava no coração dele, cara. Ele falou assim, eu não vou contar pra vocês. Mas ele contou uma estratégia de negócio, de expansão dele, de análise de mercado, que foi uma frase. Sim. No bate-papo inteiro da tarde, eu falei, cara, isso daqui é sensacional. Porque como que ele analisa o mercado? Como que você analisa o mercado? Ele falou, cara, eu vou lá na distribuição da chapa, entender pra onde que tá indo, qual que é a região, o que que vai, como é que tá se comportando o mercado, pra eu tomar decisão no meu negócio. Bacana. Falei, Vai na revenda, então.
Na revenda da chapa ou no fabricante de MDF? Direto no fabricante. Ah, Porque é a fonte. Você não sabia dessa também, né? pô, tô aprendendo aqui também, hein? Olha que animal. Por quê? Cada um tem uma referência, não é verdade? Exatamente. Pô, a gente... E as indústrias têm referência nacional, né? Porque atende o Brasil inteiro, né? As indústrias de placas, né? Só que antes de ir para, por exemplo, para o fabricante, para as grandes marcas, para as fábricas mesmo, elas compram de alguém. Sim, E esse alguém está produzindo de algum fornecedor. entendi. Quem é que chega antes? É quem está olhando para as lojas, quem está olhando para o consumidor ou para quem está lá cortando a árvore? Exatamente. É quem tá cortando a árvore, velho. É essa pessoa que tá dando start de distribuição no mercado. Olha que O maluquice. início do ecossistema aí, né? Aí eu falei, cara, um insight. Eu não vou contar todos os insights que eu tive, não, porque... Aí tem que vir na feira, né? Aí tem que vir na feira, Tem que assistir nosso vir. podcast. A gente tá com um evento Pegar presencial avião. agora. Você falou que... Pois então, eu queria só pra nossa audiência entender aqui, o Lucas é fundador do Planejado Cast, né? Que é um podcast também do segmento aí, móveis planejados, marcenarias, tudo que envolve o setor moveleiro aí. Isso. Ele também tem imersão empresarial, né? Extraordinárias. Empresas extraordinárias. Empresas extraordinárias, esse é o Exatamente. nome correto aí. E também tem agência de marketing aí pra gerar leads, enfim. Eu acho que é meio que um grupo aí que atua em várias frentes. E hoje e daqui pra frente aí, a gente vai ter aí imersão extraordinária, empresas extraordinárias. Eu acho que saindo daqui, daqui a pouco, saindo daqui, tu vai fazer um evento na Promob, é isso? A gente tá gravando esse podcast aqui dia 20 de fevereiro de 2025. Exatamente. Né? Não sei quando vocês estão assistindo aí. E dias 21 e 22 de fevereiro, a gente faz a primeira imersão da história na sede da maior empresa de tecnologia do mundo no nosso setor. Exatamente. Isso é muito relevante. A gente está muito agradecido de ter essa oportunidade ao pessoal da Promob. A gente sabe o quanto É uma gigante, né? quanto que é um desafio, né? Você abrir as portas de uma empresa global para uma imersão empresarial onde ajuda realmente as lojas, as marcenarias, os profissionais do setor. E, cara, tô muito feliz de ter essa oportunidade de fazer algo único no mercado até então e algo pioneiro, né? Tipo, isso não se repete mais, Sim. né? Então, a primeira a gente nunca esquece, né? Na Promob, no caso. Nunca mais. E isso não é só sobre mim e sobre levantar a bola para a Raina já para falar do nosso ecossistema, mas isso não é sobre mim, isso é um aprendizado muito importante para o empresário, porque não é só você fazer as coisas certas do jeito certo. Você precisa fazer as coisas certas do jeito certo na hora certa. Timing de negócio. Timing é muito importante. Timing é muito importante, porque às vezes você tá... Quantos anos? Quando a gente atende centenas de clientes, né? Centenas de alunos todos os anos nos nossos produtos, no nosso ecossistema, não só na agência, né? A gente tem uma assessoria de marketing, mas a gente tem vários outros produtos. E a gente vê o quanto que as pessoas ficam anos fazendo a mesma coisa, veio de uma escola, digamos assim, né? Veio de um aprendizado de funcionário e não muda a cabeça para empresário, que é um comportamento completamente diferente. Exatamente. E a educação, o timing, o jeito de fazer, e você tá com o coração aberto ao aprendizado, faz você mudar o patamar do seu negócio e da sua vida também, porque você abriu seu coração ao conhecimento. Então, tenho certeza que a galera que ouve a gente aqui tá aprendendo muito com você aqui. Exatamente. Né? E gostar do novo, né? E do desafio, né? Mas às vezes, Bruno, a gente faz coisa que não gosta, cara. Sabe por quê? Porque tem temas que a gente não tá afim. Entende? Tipo, você tem mais familiaridade, de repente, com um tema do que eu. E eu com outros que não são os mesmos que os teus. Só que se eu não sair da zona de conforto ao aprendizado de coisas, inclusive que eu não gosto, eu não vou pro próximo nível no meu negócio, na minha vida. Sim. Porque adulto não faz só o que gosta. Tem que fazer o que não gosta, exatamente. Entendeu? Eu tenho várias atividades que eu faço lá que eu não gosto. Inclusive, eu tenho uma que eu faço no domingo, pessoal. Que assim, ó, pra mim, assim, é terrível. Mas se eu não fizer essa atividade no domingo lá, em meio ao espaço com a família, eu começo a minha segunda-feira todo enrolado, não consigo... A minha semana basicamente não rende. Então, assim, é uma atividade que eu não gosto de fazer, mas, enfim, eu tenho que fazer, porque senão a minha semana não rende. O que é? Eu monto a agenda da semana inteira, faço um checklist da semana, eu organizo alguns contatos, né? Porque a semana inteira a gente fala com muitas pessoas, muita gente me chama pela primeira vez para conversar, para trocar uma ideia, né? Para entender o nosso modelo de negócio. Agora falando um pouco aqui da
do nosso segmento, da nossa indústria, né? Só para vocês entenderem, eu também sou empresário do segmento, né? Tem uma indústria de imóveis e a gente tem um modelo de negócio que a gente atende lojistas e parceiros no Brasil inteiro, né? Então, por isso que a gente também está aqui na Móvel Sul. Então, isso me demanda um tempo, novos contatos, né? A gente também trabalha com uma agência de marketing, faz a questão de impulsionamento, então, gerando lead, gerando novos negócios. Aí tem o associado também que me chama, tem o parceiro, o fornecedor. Então, assim, é comum, no domingo eu só vou ali 15, 20, 30 contatos das pessoas que me chamaram no decorrer da semana e eu organizo isso numa, vamos dizer assim, numa agenda para mim continuar esse bate-papo com essas pessoas. Então, se eu não fizer isso no domingo, cara, a minha agenda, ela começa a embolar, enfim, é o meu método pessoal de me organizar. Então, assim, é uma agenda que eu faço, que eu não gostaria de fazer no domingo, mas, enfim, é a maneira que eu achei de me organizar, né? Eu posto todo domingo, falo assim, tem duas coisas, missa obrigatória, domingo. Amém. E quem não planeja minimamente, cara, minimamente, falando todo o planejamento, porque tem coisa no meio da semana que tem imprevisto. Sim, exatamente. Só que às vezes isso não pode ser uma desculpa pra não fazer. Então, quem não planeja a semana no domingo, começa só na terça, porque segunda vira o caos, Exatamente. né? Exatamente, falasse tudo. Então é isso. E aí, ó, continuando para levantar a bola aqui para a Raina, né? A gente criou esse ecossistema, tá, Bruno? Então, o pessoal entender aqui um pouquinho. É um pensamento empresarial também que eu convido todo mundo aqui a ter. Porque quando você falou, pô, eu sou empresário, isso daqui para mim é a parte mais importante. Porque o que você tá fazendo aqui no podcast, se tu é empresário? Trabalhando. Empresário agora faz podcast? Não, geralmente não. Como que não? A coisa mais importante é conteúdo e audiência. Sim, eu digo, mas a maioria não, A maioria não faz. não acaba fazendo, né? É lógico. Aí que tá o erro muitas das vezes, Bruno. Porque ele quer que a empresa cresça, seja vista, mas ele mesmo não quer expor ele como o rosto da marca. Exatamente. Então, isso Personalizar a marca, né? Exatamente. A marca, ela querendo ou não, ela vai ter um rosto. E geralmente é o rosto dos sócios, do dono mesmo. Então, isso gera conexão com as pessoas que estão indo lá. Então, porque tem uma credibilidade pelo nome da pessoa, tem uma credibilidade pela quem é a pessoa também. Sim. Claro que isso perpassa também pelos atendentes, para quem vai estar ali no dia a dia do negócio também. Mas é extremamente importante que o empresário esteja na frente, Sim. que a marca também esteja relacionada ao seu rosto. Porque isso gera também a humanização. Por trás de todo CNPJ tem uma pessoa, né? Então, Claro. as pessoas, eu acho que os empresários, né? Eles estão vindo cada vez com mais força, botando a cara, gravando o play, ligando o microfone, porque, assim, realmente é um desafio, né? A gente que produz conteúdo, né, Lucas? Há um certo tempo a gente veio que os nossos primeiros conteúdos, lá no início, a gente viu como a gente evoluiu, né? Como a gente já se acostumou aqui com... Ruim que chama. Ruim. Tava muito ruim. Eu tava mandando pro meu time hoje, cara, um banner... Não quis falar assim, mas já que tá... Ruim demais. Começa gaguejando, tremendo, Cara, errando o roteiro. E é impressionante, né, cara? Liga o play ali e o cara parece dar uma travada, né? A gente se diverte sendo podcast, mas o bastidor é que o bicho pega, né? E aí eu volto de novo porque a gente começou falando no início do podcast. O erro, o assumir que tava ruim pra caramba. Porque, meu amigo, a gente tava fazendo um negócio em 2019, 2020... Exatamente. Né? Que foi quando teve mudanças importantes no mercado por causa do que a gente viveu de pandemia e tudo mais. E eu não tinha o time que eu tenho hoje. Sim. Nem a visão empresarial que eu tenho hoje. Porque meu conhecimento mudou pra caramba, eu já falo sobre isso. Mas o reconhecimento de que se você tá começando e você olha pra aquilo ali e fala assim, cara, tá top, perfeito, não tem nada pra melhorar, você perdeu muito tempo, você atrasou, você... Já, meu amigo, o mercado já te engoliu se foi nessa pegada. Exatamente. A gente tem que começar com o que tem do melhor jeito possível ali e agora. Time, entendeu? E aí eu tava mandando pro meu time justamente e foi super sem querer, porque esse banner que a gente fez uma live, que tá muito ruim o banner, inclusive, mas era o melhor que eu podia fazer naquele momento, né? Naquele momento do aviso, vamos ter uma live aí, não sei o quê, né? E foi em 2019 ou 2020, foi isso. Agora eu não vou lembrar exatamente o que foi, mas foi isso, cara. Eu tenho uma frase que eu sempre falo pro meu time lá, pra empresa, afinal a gente tem lá 25, 30 colaboradores junto com a gente. Eu sempre falo, pessoal, o que nasce perfeito nasce tarde. Então, assim, às vezes a gente precisa lançar, ventilar a proposta, fazer acontecer e depois a gente vai ajustando no meio da operação, né? Então, assim, a gente como indústria, às vezes a gente fica desenvolvendo, mexendo num produto, né, mexendo numa solução, e a gente bota uma força naquilo, mas às vezes o mercado não entende aquilo como realmente é, a gente precisa ajustar. Então, assim, no meu ponto de vista, o que nasce perfeito nasce tarde. Então, teste, erro, validar, né? O marketing também tem muito isso, né? Lança
3, 4, 5, 10 campanhas e depois o própria audiência vai dizer aquilo que performa melhor, performa pior? Exatamente. Comunicação, muitas das vezes, a forma como foi falada, às vezes é um acordo criativo, às vezes são detalhes que muitas vezes um performa mais do que outro. E a gente nunca vai saber se a gente não testar, a gente nunca vai saber se a gente não fizer. A gente tá com bastante impulsionamento agora lá na nossa empresa. E uma coisa que ajudou Não muito... gosto dessa palavra não, tá? É? Impulsionamento. Não? Sabe por que eu não gosto? Desculpa te interromper, mas Vamos lá. Sabe por que eu não gosto? Porque a palavra impulsionar, ela tem só no botão do WhatsApp. Instagram. No botão do Instagram. Então, quando você faz... A Raina pode falar melhor do que eu, porque é ela que manda nesse negócio, né? Criou método e tudo mais. Eu quero que ela fale um pouquinho sobre isso. Inclusive, eu acho legal, né? Que meu time cria método, cria jeito de fazer, né? Sim. Eu estou sempre estimulando eles a fazerem, a inovarem, a falarem do que eles fazem também nas redes sociais, né? A gente tava no Airbnb agora e ela tava lá gravando anúncio, gravando conteúdo para ela também, usando sinuca, gravando anúncio para empresário na sinuca. Pô, que legal. Porque a narrativa, porque tem método, porque é isso que a gente faz, Sim. né? Mas o que eu tô falando é que o botão impulsionar tá ali. O empresário não pode fazer impulsionar. Sim, O exatamente. empresário tem que fazer anúncios online com foco em resultado. Nas métricas, né? Estratégico, né? E aí muita gente negligencia isso e fala assim, Luca, o maluco tá sendo chato, tentando impulsionar anúncio é a mesma coisa. Não, a mesma coisa... Né? Mesma coisa, nada. Tem nada de mesma coisa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E o resultado de quem quer crescer é o ajuste desse detalhe. Exatamente. Inclusive na comunicação. Então, mas eu entendi o que você quis dizer. Eu quis dizer o que eu quis... Uma questão técnica, né? Nas nossas produções de vídeo, a gente acabava não botando o lettering, né? Que seria nada mais que alguns pontos chaves ali. E, cara, a gente... nos nossos vídeos a gente mudou. Cara, isso performou, ajudou muito. É apenas um detalhe. Entendeu? Que assim, hoje o cara tá vendo o vídeo, mas ele não tá ouvindo. É apenas um detalhe, né? É apenas um detalhe, mas faz toda a diferença. Então, assim, acho que o Lucas falou, pra nossa audiência, tem muito importante, tem que ir no detalhe. E, assim, quem faz detalhe é profissional, né? O profissional, realmente, ele vai no detalhe, vai entender. Então, deixa pra o pessoal do marketing aí fazer esse trabalho bacana, né? E a gente tem a Raina aqui. Também não? Também não. É sério, cara. O meu trabalho é provocar e tirar vocês da zona de conforto. Sabe por quê, Bruno? Porque o pessoal fala, eu contratei esse menino lá do marketing lá, o pessoal tá fazendo lá. Como assim fazendo lá? A Raina acabou de dizer, você é o empresário, a empresária de marketing. Você que tem que comandar, você que tem que liderar, você que tem que conduzir. E eu, olha só, vou falar agência aqui para todo mundo entender, mas o nosso trabalho é muito mais consultivo. A gente presta o serviço, faz anúncios online, os conteúdos, com método e tudo mais. Mas quem tem que liderar e dizer o que quer, como quer e entender os resultados do nosso trabalho é de educar também, é o empresário. Ele precisa assumir essa rédea. Precisa. Né? Mas conta aí um pouquinho, Raina. Porque a gente veio construindo isso. A Raina não tá comigo desde o começo, mas basicamente desde o começo, né? A gente tem, agora em 2025, vamos fazer 2 anos de Planejados Cash. Acho que fez 2, eu acho. E eu tenho 3 anos... 4 anos, mais ou menos, ou 5, que aí a gente vai fazendo mudança, né? Tipo, aí começa fazendo uma coisa enquanto tá migrando para outra. Então, esse tempo ficou meio esquisito, mas de forma profissional, que a gente falou assim, ó, isso aqui vai ser um negócio top no mercado. Abrimos o Planejados Cash, conteúdo, posicionamento. Aí tem 2 anos e a Raina tá com a gente nessa jornada aí, liderando o nosso tráfego, dos nossos clientes também. E aí, acho que ela consegue falar melhor aí sobre o que funciona e o que não funciona e por que a gente fez isso, né? Hoje a gente desenvolveu, Bruno, um método chamado GCF, que é um método que a gente olha e fala se os vídeos, os conteúdos, os criativos, seja ele diretamente para um feed, que formato de conteúdo mesmo, ali, orgânica, ou trazendo diretamente para o tráfego pago, a gente vê que é um método que dá certo. São poucos dos detalhes ali que você coloca que faz o negócio acontecer realmente com alta performance. Que significa o seguinte, G simboliza o gancho. Você já começa um vídeo se conectando com sua audiência ou falando uma frase que chama a sua atenção. Sim, isso é importante. Exatamente. E ali sua retenção é o book rate, é uma métrica que a gente utiliza aqui dentro do tráfego pago, que também agora o Adam, o CEO lá do Instagram, ele falou que também usa para metrificar os Reels. Então tudo isso tem conexão com algo que a gente já utilizava há bastante tempo. Sim. Então tem o G simboliza o gancho, o C, o corpo,
que você vai falar o diferencial da sua empresa, qual que é o intuito em si daquele vídeo, o que é que você quer vender, o que é que você quer comunicar. E, por fim, o call to action, que você vai falar, chamar para ele agendar com você, vir tomar um café, ou então agendar, se cadastrar, a chamada final. Então, tendo essa estrutura em si, o conteúdo pode ser de 30 segundos até 5 horas ali. Tendo essa estrutura, você consegue utilizar e tem uma alta performance. Então, logo depois, as métricas já vão te dizer o nível de retenção que as pessoas ficaram. E a partir disso, você faz variações daquilo que já deu certo. Então, isso a gente aplica pra gente. O Lucas falou que tava gravando conteúdo agora. Tava agora gravando conteúdo. Pega ali no celular, você já vai ver. Então, o Lucas faz isso pra ele também. A gente faz isso pro podcast, faz isso pros nossos clientes. Então, a gente aplica isso pra todo mundo, porque já é algo que a gente fez e deu certo. Tem uma coisa importante que ela falou aqui no discurso dela, que é em relação a dados. Sim. Para mim é muito claro assim, marketing é uma ferramenta financeira, tá? Isso muda o teu jogo como empresário. Sim. Porque se você falar que marketing é um negócio aí para gravar os negócios, porque eu te fiz a provocação, o que você empresário tá fazendo aqui produzindo conteúdo? Muita gente acha, e por causa dessa mentalidade que foi construída, a gente não aprendeu na escola, na faculdade, a se comportar como empresário, que o empresário tem que ir lá ficar, cara, mexendo em máquina, tem que ir lá apagar incêndio, operacional, pô, fazer o que o funcionário é pago para fazer. Tem umas coisas de cabeça, assim, que a gente precisa ajudar o empresário a mudar essa chave. Sim. E uma das coisas mais difíceis de mudar na nossa vida é o nosso hábito, o nosso comportamento. Exatamente. Só Até que porque hoje que a gente já leva desde a infância aí, né? Pois é. Cara. Ganhar dinheiro é ruim, que lucro é ruim, que rico vai pro Rico é inferno. O rico é malvadão, só dá pra enriquecer sonegando, só dá pra enriquecer roubando os outros. Ah, o cara enriqueceu, tá andando de Porsche lá, tá roubando. Ih, tem alguma coisa errada aí, não sei o quê. E vocês acham que isso é brincadeira. E isso não é brincadeira. Não, isso fica no nosso DNA quase, né? Lógico, no subconsciente. Exatamente. E aí o que a gente pensa se torna um comportamento. E esse comportamento se reflete na empresa, se reflete na vida. E pior do que não crescer, porque não tem outra opção a não ser crescer, né? É o cara achar que ele tá... Ah, tô indo bem aqui, só que na verdade, meu amigo, você tá perdendo poder de compra, você tá encolhendo, né? Então... Os outros estão crescendo, ele tá parado, né? Automaticamente ele tá... Diminuindo, exatamente. Não tem jeito, inflação e tudo mais. E tem outra coisa, o empresário que não cresce pelo menos 30% ao ano, ele já tá no prejuízo. Exatamente. Tem gente que não faz essa conta. Inflação, risco, não calcula Aumento de risco. matéria-prima aí, né? Selic. Folha. A inflação é o que publicam aí ou é o que tá na rua? Porque o que tá na rua é muito mais alto do que o publicado, né? Exatamente. Então, esse olhar, ele é chave pro empresário que tá ouvindo a gente, que é crescer. E a Raina trouxe duas coisas aqui, né? Que às vezes confunde na cabeça do empresário e ele precisa, de novo, sair dessa zona de conforto para se habituar com esse novo comportamento, que é olhar para dados. Informações. O que você faz com os dados são as informações interpretadas ali e tomada de ação em cima disso daqui, né? Então, quando a gente fala de ecossistema, quando a gente fala do Planejados Cast, da imersão em empresas extraordinárias, deve ter... Você tá ouvindo aí, deve ter uma turma aberta aí, né? Que é o que a gente faz aqui para poder ajudar a educar nos principais pilares. A gente faz anúncios online. Todas essas nossas ações só foram possíveis porque eu mudei minha cabeça para empresário. E eu tenho certeza que você mudou a sua também, senão você não tava fazendo podcast. Exatamente. Porque esse é o trabalho do empresário. É comunicar, é fazer network, é relacionar. Não é você tá lá, a máquina parou lá na tua indústria agora. É você que vai lá corrigir isso? Não, esquece. Chega até pra gente, né? A gente, até agora há pouco, tava atendendo um cliente que mandou uma solicitação lá, que não tava conseguindo carregar o pedido dele, enfim. A gente tá aqui, mas tem uma retaguarda lá que faz a operação acontecer. Eu sempre falo que o empresário ele pode estar em 3 níveis: no operacional, no tático ou no estratégico, né? Eu acho que o tático ali é o meio tempo, né? É a fase de transição. Mas nada impede que em algum momento lá o cara tá no estratégico, mas ele vai lá no operacional resolver alguma situação lá que emergencial, enfim. Então, assim, a gente sempre tá passando pelo um e pelo outro no decorrer do dia. Mas óbvio que ele tem que cada vez trabalhar para estar à frente do estratégico da empresa, pensar estrategicamente, pensar como um todo. Só que é o seguinte, se o cara tá o tempo todo lá no operacional, o dia tem 24 horas, ele não consegue pensar estrategicamente, não consegue vir numa feira, não consegue fazer
Exatamente, não consegue vir numa feira internacional, né? Eu tive a oportunidade no ano passado ir numa feira na China, em uma feira nos Estados Unidos. Então, assim, eu fiz isso por quê? Porque a empresa tá lá, tá funcionando, eu tenho lá os meus sócios que estão na operação, que tá fazendo a coisa acontecer. Então, tipo assim, não é um trabalho diferenciado, porém é trabalho, entendeu? A gente teve a oportunidade de ir na China, compramos equipamentos lá, enfim. Então, isso faz com que a gente tenha uma segurança para poder fazer esse network, conversar, gravar aqui um podcast. Fazer o trabalho estratégico de um empresário. Exatamente. Então, muito empresário confunde operacional com a operação. O empresário nunca vai ficar fora da operação do negócio. Ele tem que saber o que está acontecendo, só que ele tem que tomar decisões táticas e estratégicas também. E operacionalizar é outra história de estar fora da operação. Operacionalizar é você apertar o parafuso. Exatamente. Né? É você... apertar o botão lá. Você paga o montador, você paga um gerente para ele desempenhar uma determinada função. Sim. Se o teu dia a dia é fazer o que ele deveria estar fazendo, o seu trabalho deveria ser educar esse cara e implementar uma cultura na sua empresa, e não você ir lá fazer. Sim. Só que, por outro lado, não significa que em determinados momentos você não vai meter a mão para poder orientar o teu funcionário, orientar o teu... Fazer acontecer, às vezes. Fazer acontecer em determinados momentos, mas isso não pode ser a vida do cara. Não pode... tem que ser a exceção, não a regra, né? É lógico. Exatamente. Lucas, eu queria trazer um assunto aqui. Como é que tu entrou nesse segmento de imóveis aí, né? Que imóveis é quase uma cachaça, né? O cara entra ali e não sai mais, né? Então... Não sabe nem por que começou, né? Sabe. Até porque você nem gosta, né? Cachaça é ser. Eu tava numa reunião ontem do pessoal do sindicato, da Movergues, aí o presidente lá falou que na minha veia corre MDF, corre pó, corre imóveis. Então, assim, cara, aí eu fiquei muito surpreso com questão de entusiasmo, né? Porque, enfim, é uma empresa gigante, ele tem a Movergues dispensa comentários, o cara é proprietário da Móvel Sul lá, tem 700 funcionários, então é uma empresa gigante, né? E eu queria dizer pra ti, como é que tu entrou nesse mercado, cara? Como é que tu se encaixou nisso? É filho de marceneiro? Você tá louco. Eu recebo Brincava já com o MDF quando era pequeno. Eu recebo muito essa pergunta, porque as pessoas olham meu posicionamento lá, ninguém entende nada, né? Mas deixa eu só fechar um negócio que o pessoal... A gente às vezes não percebe aqui, mas o pessoal lá percebe que eu comecei um assunto e não terminei. Peraí. Vai lá. A Raina chamou a atenção aqui, e eu já volto pra falar de onde eu vim. A Raina chamou a atenção aqui pra uma métrica chamada... Book Rate. Aí, nessa hora, o cara se treme. Meu Deus do céu, o que é isso? Tipo, cara, tá sopa de letrinha do marketing, né? Você já ouviu isso, né? Sim, os termos em inglês aí. Que horror. Meu querido, se acostume a olhar dados e a entender de métrica. É um indicador do teu negócio. Tu não entende de margem, tu não entende de lucro, você não entende de despesa. Isso é um indicador. É um indicador. E esse indicador que ela falou... Book Rate é um indicador de marketing. É um indicador que diz se o teu anúncio vai performar ou não. Antes de você gastar um rio de dinheiro e deixar ele lá um mês rodando, 2, 3 meses, 1 ano rodando e não tomar uma decisão empresarial. Sim. É o quê? Através do método que a Raina falou aqui, que é você, no gancho, já fala... Chamou atenção? Você conseguiu reter essa audiência? Tem um indicador que diz se tá retendo e se você vai conseguir entregar a sua mensagem para a audiência ou não. E aí, só para poder fechar esse assunto, o convite se acostume a olhar dados e indicadores. Você não faz só o que você gosta. O teu resultado pode estar na tua rotina e no olhar daquilo que você não gosta e aquilo que te incomoda. E eu tenho certeza que ouvir terminologias, indicadores, muitas vezes em inglês, incomoda o empresário. Incomoda. Só que é ali que tá o resultado. Ali é o detalhe. E vai ajudar ele a economizar tempo e dinheiro. Então, uma das coisas que o empresário mais quer é ter tempo. E outras coisas que ele mais quer é economizar para aplicar dinheiro em outro local. Então, com isso, com alguns indicadores, com algumas métricas, você consegue exatamente isso. E é isso que a gente vende. A gente vende tempo e dinheiro para o empresário. Qualidade de vida aí. Não é marketing. Com certeza. É tempo e dinheiro. Aí eu falo assim, Bruno, grava o anúncio falando isso. Mas assim eu não gosto. Não, mas você não tá entendendo. Não é o que você gosta. Tem um método e é isso aqui que funciona e te traz resultado.
Sim. Então, muitas vezes não é fazer o que você gosta. Lógico que a gente não faz coisas toscas, nada disso. Inclusive, a coisa que eu menos faço na nossa assessoria de marketing, atendendo os nossos lojistas, marceneiro, fábrica, até representante a gente atende, é fazer campanha de prazos e tempo de pagamento, de financeiro. Tantos ambientes por não sei quantos mil. Cara, a gente não faz. Nem lembro qual foi a última vez que a gente fez uma campanha assim e que trouxe resultado para os nossos clientes. Porque cria uma cultura no mercado, na audiência, de falar, vou comprar desse cara porque ele tem preço. Sim. E eu tenho certeza que você não quer vender isso. Ninguém quer, né? Ninguém quer vender isso, só que vocês fazem anúncio assim, né? Uma vergonha. Manda tirar do ar. E pior. Apartamento inteiro por apenas 20 mil reais. Mas aí a gente tá pensando assim, mas aqui eu faço apartamento inteiro a partir de 89, o nosso ticket é maior. Cara, é a mesma coisa, só mudou o preço. Teu cliente vai vir pelo preço do mesmo jeito. E é uma coisa que eu tenho certeza que você não quer. Então tira esse negócio do ar e faz o que deveria tá sendo feito. Que é conteúdo, posicionamento, mostrar os diferenciais. Exatamente. Mostrar produto também, mas não só produto. Então, a gente tira o empresário da zona de conforto porque a gente fala assim, você quer crescer? Então esse daqui é o caminho. Porque você pode contratar outra agência meia boca aí, pra mim tá tudo certo. Sim. Se você quer crescer, aí você contrata a gente. Aí eu vou fazer meu javazinho aqui também, né? Mas esse é o comportamento que tá imprimido no meu time, entende? Por isso que nasce método. Porque o olhar deles está treinado para aquilo que a gente fala. Porque se eu não te der, se a Raina não te der um caminho, um passo a passo, um método, você não consegue implementar, vai ficar na tua cabeça, ficar perdido. Então, só para fechar, se acostume com dados. Exatamente. Eu acho que tu falou, faz todo sentido, Lucas. A gente ter esse conhecimento, acompanhar o time de marketing, né? Até para ver se tu não, por algum momento, tu não tá... sendo iludido, né? Porque tem bons profissionais e mais profissionais nesse segmento, né? Às vezes até mal intencionado, né? Enfim, então tu tá ali acompanhando, ter acesso, ter as informações do dados e como o Lucas falou muito bem, tá liderando, né? O dia a dia ali, porque senão, infelizmente, o negócio vai caindo no esquecimento, vai deixando de acontecer e realmente o marketing é constante, né? Tem que ter uma certa constância, fazer com certa eficiência e eficácia para dar certo. Mas, ô Lucas... Para nós mudar aqui um pouco o tema. Me fala um pouquinho da tua jornada, por onde é que tu começou lá, filho de marceneiro, como é que é? Né? Não tem nada a ver com isso, né? O pessoal me pergunta... Arquiteto, design. Quando me perguntam isso na rua, sei lá, eu estava na feira ontem, mas você tem loja, você tem não sei o quê. Eu falei, cara, eu tenho uns parafusamentos. Mas quem tem loja, marcenaria, fábrica, tem muito menos parafuso que eu. Vocês são tudo doido, entendeu? Esse cara é pirado. Os caras são tudo doido. Então, eu falo isso por quê? Porque o risco do nosso negócio dos nossos negócios, né, no setor moveleiro, é muito diferente de qualquer outro negócio que a gente vê por aí. A jornada de compra e a jornada de instalação, né, é muito longa, é diferente. Exatamente. Então o cara tem que ser meio doido mesmo. E eu vim lá de São João de Meriti, cara, que quem não conhece aí deu sorte, é bom não conhecer mesmo, que é um lugar ruim no Rio de Janeiro, né, Calma aí, você que fala mal do Rio de Janeiro, peraí, porque só carioca que pode falar mal, né? Ah, é? Carioca pode. Lógico, né? Carioca pode. O Rio de Janeiro tem um comportamento caótico, cara, de empresarial, tá? Por isso tem muita oportunidade também, porque quem faz o trabalho direito se destaca. Sim. E eu posso falar isso com propriedade porque eu vivi 27 anos lá no Rio e vim para São Paulo em 2016, 17. Sim. E o homem só muda de cidade assim por dois motivos, né? Qual que você acha que foi? Mulher. A mulher ou é trabalho, né? Geralmente é mulher. Da minha ex-namorada, né? A gente ficou até a pandemia. Na pandemia, ninguém sobreviveu, né? Aí era muito próximo, né? De ficar em casa. Pois é, cara. A gente morava num apartamento pequeno, acabou, né? Ela fazia muita reunião, eu também. E aí, enfim, não vem ao caso aqui, mas a gente se separou. Então eu vim pra cá, comecei a trabalhar como corretor de imóveis numa grande incorporadora em São Paulo. Era uma grande incorporadora no Rio, bem posicionada, e ela estava abrindo um escritório digital de corretagem, né? De imóveis. Médio e popular, Minha Casa Minha Vida. Quando eu entrei lá, que eu vim de uma realidade pobre, né? Minha família, pobre. A gente nunca passou necessidade, nada disso. Mas não tinha
não tinha o que eu tenho hoje, né? Você tem uma vida muito boa hoje, no final das contas. Sim. E aí, quando eu olhei aquele cenário, naquele monte de corretor, desculpa se estiver ouvindo corretor, mas é um mercado tão esquisito quanto móveis planejados, velho. Eu falei, eu vou ficar rico aqui, velho. Porque tinha galera ruim. Vendendo. E o comissionamento no mercado de imóveis é agressivo. Não é verdade? Exatamente. E móveis planejados também, tá? Móveis planejados também. Então, quando eu olhei aquele cenário, eu falei, cara, se eu fizer um trabalho aqui legal, eu vou arrebentar. E acho que foi minha segunda ou terceira comissão de uma venda, que eu fiz 3 visitas e fiz a venda. Era 19 mil e porrada. Falei, meu amigo, como corretor. Falei, meu amigo, eu ganhava, sei lá, salário mínimo, era 2 conto. Falei, eu vou arregaçar de ganhar dinheiro. Só que... Vou trocar de carro. nem pensei nisso, né? Eu falei, cara, eu vou acumular aqui. Mas a minha cabeça era tão ruim, Bruno. Tão ruim. Por um lado, eu pensava nisso, mas eu tava tão preso no que a gente tava falando lá, do que eu vinha acostumado a ver e sentir e entender no meu cenário a vida toda, que eu não queria trabalhar sábado, domingo e feriado e por isso eu saí fora. Olha que doideira. E hoje eu trabalho sábado, domingo e feriado todos, né? E ainda fora as 8 horas tradicionais. Pois é, e gosto, olha só. Como é que a cabeça da gente muda, né? Às vezes que, vai que o móvel te mordeu aí, o bichinho da... Exato. Aí eu fiz uma entrevista numa startup do setor moveleiro, tipo a Promob, assim, e tudo mais. Não vou falar o nome dela porque eu não vou fazer propaganda de graça pros outros aqui. Ah, é? Né? Mas nessa startup eu aprendi a intraempreender. E isso aqui foi um comportamento incrível que me trouxe até o empresariado hoje. Porque eu me sentia dono dessa startup. Eu tinha muita liberdade, igual a liberdade que eu dou pros meus funcionários hoje, né? A gente tem uma parceria super flexível. E esse comportamento de empresariar, aí eu fui fazer consultoria para centenas de lojas no Brasil inteiro, porque eu precisava implementar esse aplicativo. Entendi. E para implementar o aplicativo eu precisava visitar loja a loja. Lojas planejadas aí. Lojas planejadas. Então as grandes marcas visitava todas. E para implementar o aplicativo, eu precisava fazer uma consultoria. E eu aprendi pra caramba. Imagina, hoje a gente reúne, já atendi mais de 350 lojas no Brasil inteiro, né? E acho que muito mais, né? Devo contar com os nossos alunos, já vai passar de 500. E a gente reuniu as melhores práticas para poder fazer isso. E aí eu fui amadurecendo. Então depois eu fui trabalhar no Foco Lojas, que é parceiro pra caramba, onde a gente vai fazer a imersão que agora foi comprado pela Promob, pela Simply Company. Trabalhei lá alguns meses e esse meu comportamento empresarial já estava na veia, né? Então, eu falo isso abertamente. Hoje eu fui mandado embora com 6 meses de trabalho lá no Foco. Hoje a gente é parceiro, cara, e quem me contratou é amigo meu, né? Amiga minha. Bacana. Né? Beijo, Clarissa. Eu falo, né? A Clarissa é top pra caramba, baita profissional lá da Simply. E me demitiu, assim, cara, vai cuidar da sua vida, né? Vai empreender, pelo amor de Deus, porque eu já produzia conteúdo, eu já tava nessa migração, entende? Ela viu que tu estando fora dava mais resultado. Ela me ajudou. Eu acho que eu vendo mais hoje pra eles, indicando e tudo mais, do que quando eu era vendedor lá, entendeu? Bacana. Mas é impulsionamento, cara. O que foi isso? Empurraram minha vaca do brejo, entendeu, Bruno? Às vezes, quem tá ouvindo a gente aqui, tá faltando alguém te empurrar tua vaquinha leiteira pro brejo. Morra abaixo, assim. Que você fica preso e eu amo esse jeito que eu faço. E fica preso naquele... Meu amigo, você é empresário, vai fazer outras coisas. Abre sua mente, pô. Você pode empresariar em outros ramos pra agregar na sua loja, agregar na sua marcenaria, agregar na sua fábrica, fazer podcast, entendeu? Exatamente. Eu tenho um lojista meu lá que montou uma marmoraria. E, cara, eu sempre vi a marmoraria assim como... O cara tem umas 4 lojas. Daí ele montou uma marmoraria. Assim, cara, tu é maluco. Rapaz, ele adora marmoraria. Jura? Ele montou uma marmoraria. Cara, seu Bruno, eu adoro marmoraria. Marmoraria é muito bom. O cara já chega lá, o móvel já tá pronto. Não precisa fazer projeto. Eu já dou orçamento, já vendo na hora. Tipo assim, ó. Mas assim, o que tu escolheria entre móveis ou marmoraria? Cara, se eu tivesse que chegar aqui agora e tiver que escolher, eu ia pra marmoraria. Olha só que loucura. E o cara vem a vida inteira de segmento de móveis. Tipo, trabalhou marmoraria é tão caótico quanto móveis. Uma nova paixão. Aí, o cara se identificou com a marmoraria. Aí eu assim, ó, rapaz, acho que tu vai migrar pra marmoraria e vai ficar por lá. Olha só que loucura, né?
Ó, se tem pó em marcenaria, né, em loja e tudo mais, a marmoraria tem pó e água, então vira lama. O cara tem que ter, né? Olha só. Exatamente. Mas é engraçado porque você se apaixona, cara. E aí você vê, eu tenho certeza que esse cara que eu nem conheço, ele vê a transformação que ele gera na vida das pessoas lá. O resultado final, né? O resultado final. O olho dele brilha quando ele vê os móveis montados com a marmoraria, com a pedra que tá adequada. Cara, se apaixona, não tem jeito. E eu me apaixonei pelo setor moveleiro, cara. Porque eu identifiquei essas oportunidades de poder ajudar o empresário a ser empresário. E não marceneiro, e não projetista, e não... Às vezes o cara veio de uma jornada de... eu projeto, aí veio... Se deu bem na gerência, ganhou um dinheiro, abriu uma loja. E se ferrou. Ficou preso. Abriu uma... Agora é empresidiário, né? Por quê? Ficar preso. Agora a cabeça tem que mudar e dar trabalho. Então eu identifiquei essa oportunidade e hoje a nossa missão é... realmente ajudar o empresário a mudar esse olhar através dessas ferramentas que a gente entrega. Sobre a imersão em empresas extraordinárias, quem é o público-alvo? Quem é o cara que tá nesse perfil para fazer... 2 dias a imersão, geralmente? O público-alvo é com head de tráfego. Nosso foco principal são lojistas e marceneiros. A nossa intenção com a imersão, ela realmente é trazer essa transformação, porque é literalmente imersão. Você vai ficar lá 2 dias com a gente, começa cedo, termina tarde, não é moleza. Mas realmente a transformação que as pessoas saem de lá, realmente vale a pena a dedicação que a gente coloca, né, para poder desenvolver esse projeto. Porque não é só a questão de tráfego pago, não é só a questão de marketing. A gente olha o olhar todo, 360. Ele vai para a parte de organização, do empresário mesmo como um todo, gestão de pessoas, vai marketing, vai vendas... Vai todo o processo que o empresário todas precisa. As fases aí do... Financeiro. Olhar de métrica, de dados. A gente vai no detalhe, exatamente. Fora que também não é só teórico, é prático também. A gente faz o mão na massa ali, que a gente gosta de chamar com o pessoal. Porque eles saem, param de ficar só no banco da cadeira e vai para parte para protagonizar mesmo ali a situação. Então, é realmente uma transformação e muda a mente das pessoas, porque é uma educação. Quando pra você que é marceneiro, lojista... Tem fábrica. Essa é a mentoria ideal. E você tá fazendo um Promob, em parceria com o Promob em Caxias, é isso? A nossa próxima imersão agora em fevereiro de 2025 é no prédio da Promob. O evento não é deles, eles gentilmente cederam o espaço para nós, pra gente fazer um teste, né? Isso daqui não é um projeto nosso. Né? O projeto é do Grupo Trindade, que é o nosso ecossistema. Bacana. E a gente tem essa abertura com eles lá pela confiança. Para quem está nos ouvindo, geralmente acontece em São Paulo? Geralmente acontece em São Paulo. Que é o hub no Brasil. A próxima turma é 2, 3 e maio em São Paulo, em Alphaville, São Paulo. Né? Que é o centro empresarial, centro de business, onde acontece realmente... Onde o mundo acontece, né? Não, e fácil conexão também, né? É muito mais fácil... É muito mais fácil eu pegar um avião e ir pra São Paulo do que vir de carro até Bento Gonçalves, né? Quando a gente vai lá em São Paulo, a feira Tem Formobile, tem outras feiras também de móveis seriados, móveis soltos. A gente tem clientes também, não só planejados, né? A gente tem cliente que tem móveis de decoração e tudo mais. Sim. Porque, às vezes, o lojista, isso é uma visão empresarial legal também, que o cara tem uma loja de planejados. Mas, cara, coloca um totemzinho, coloca um espaço ali pra... marmoraria, uma marmoraria séria que vai, ponta firme. Porque às vezes o cara tem uma experiência com 1 ou 2 parceiros, fala assim, mas eu não quero não indicar não, porque isso aqui não dá certo não. Não é que não dá certo, você fez 1 ou 2 vezes e não deu certo. Fez um mau negócio, né? Você tem que fazer até dar certo. Exatamente. Isso muda o jogo. Então, agrega, por quê? Você traz mais audiência, você tem parceiro para fazer trocas, experiências, né, Aina? É isso mesmo. E eu tô falando isso porque dentro da loja você consegue fazer muitas coisas. Mas eu recebi uma pergunta na feira ontem, que foi uma pergunta provocativa e ela ecoou na minha cabeça hoje no café da manhã. Tem gente, você fala assim, tem gente que tem maldade, né? Só que a maldade só te atinge se você deixar. Olha a pergunta que eu recebi. Ô, Lucas, mas como que você vai ensinar um negócio que você nunca fez? Porque não tem loja e tudo mais, certo? Certo. Beleza, mas eu tô fazendo uma imersão empresarial para lojas planejadas, fábricas, marcenarias. Tem alguém no Brasil que ensina a fazer uma imersão disso? Não, né? Não.
mas eu aprendi com outro space, com outro mercado, com as boas práticas. Entendam uma coisa. Gente é gente. Fazer gestão de gente é fazer gestão de gente na marcenaria, na marmoraria, na Coca-Cola. Não interessa. É comportamento. Exatamente. Então, abrir a cabeça de quem fez essa pergunta tem a cabeça desse tamanho. E não é por conhecimento técnico do setor. Porque essa pessoa que me fez essa pergunta conhece muito. Sim. E eu já aprendi muito com ela, né? Só que quando ela faz essa pergunta, é um incômodo dela com ela mesmo. Porque, tipo assim, sabe o que tá na imaginária do cara? Porra, eu tenho tanto conhecimento. Eu conheço mais que o Lucas e eu não tô fazendo. Exatamente. E eu digo pra você, tomara que você esteja assistindo aí. Tomara que essa pessoa... Eu digo pra você, o mundo não é de quem conhece e retém aquilo ali. Senão tava cheio de empresário top pra caramba mudando o mundo lá em Harvard, de cientista e tudo mais. Tu acha que esses caras não são mais inteligentes que eu? Sim. São, só que o mundo é dos corajosos, meu amigo. É se você pega e faz. Exatamente. Não é se você pega e você retém e fica pra você. E Parabéns. transbordar o conhecimento também, né? É Exatamente. lógico. A questão também, Bruno, é o seguinte: se você pega um universo de lojistas, você vai ver para mentorar, para acompanhar, para ver quais insights você consegue direcionar, mesmo que seja específico, sobre comercial, sobre venda, sobre marketing, mesmo que seja específico. Você pega um grupo para fazer essa consultoria, essa amostra. Você vai ver que existe um padrão ali. Vai ter uma dificuldade que é comum entre eles. E se você já conseguiu passar dessa dificuldade, por que não ensinar? É dividir o conhecimento que você tem. Você vai ajudar, às vezes é um detalhe que a pessoa pega, um ensinamento que você consegue, um insight que você consegue aplicar no negócio do cliente, que ele duplica, triplica a questão do faturamento dele. Exatamente. Quantos milhões a gente já detalhe. gerenciou? Perdi as contas, mais de 10 milhões até ano passado. Meu amigo, imagina assim, a gente tem um time aqui. Aí a Raina, né, junto com o nosso ecossistema, a gente tem mais de 10 milhões de gerenciamento de dados. Você acha que ela não vai sentar na mesa que vai te dizer o que funciona, o que não funciona em relação a marketing, anúncios, tal. Ah, calma aí. Você não quer aprender? Você não quer ouvir? Então nem vai, né? Mas não faz sentido. Não vai nem na feira daí, né? Exatamente. Não Entendi vai pra isso. lugar nenhum. Não sai nem de casa. O A gente conhecimento só faz faz isso. parte. E não, a gente já sabe que deu certo, validou, testou, sabe os cases de sucesso. Eu queria trazer um tema aqui. Essa mentoria que tu tá fazendo aí, já tem turma aqui, já vai ter lá em São Paulo. Enfim, tá na agenda do Grupo Trindade aí. Qual é o investimento médio? É pra todos? É pro pequeno, pro médio, pro Quanto grande? que o cara paga pra estar lá? Qual é o ticket médio, investimento aí pra estar nessa mentoria aí? Que pergunta maravilhosa, Bruno. Pois então, eu gosto de ir no detalhe. Pergunta maravilhosa, porque eu não sei quanto é que vai estar o ingresso pro próximo, mas eu tenho uma certeza. Vai estar mais caro do que estava o anterior. E sabe o que é mais caro ainda? É você não ir. Você tá ouvindo isso, sabe que vai ter a imersão pra você, que a gente te gera conhecimento e resultado. Bruno, tem gente que entra lá faturando 150, 200 e começa a faturar 450 em 2, 3 meses. 500 mil. E não é um ou outro, não. São vários que a gente tem. Se o cara sai de um problema que é não ter caixa, não ter dinheiro, não vender, pra um outro problema operacional, que é o melhor problema do mundo, né, cara? Eu já vendi muito, agora meu problema não é mais dinheiro. E a gente tem... É entregar. A gente tem vários clientes assim. Então, eu não sei quanto é que vai estar o ticket, né? E eu posso falar aqui, hoje o ticket tá 1.997, se eu não me engano, o ingresso. Não é isso? Por aí. E vai estar mais caro. Porque caro é você não ir. Porra, se tu vende um projeto, não volta R$2.000? 3, 4, 5? Super acessível, né? Um valor super acessível. E dá pra fazer no cartão também, não? Dá, claro. A gente vender... Flexibilização máxima aí. Pagamento facilitado ainda. Com certeza. Não, pessoal, pra quem tá nos assistindo aí, a gente também lá na nossa empresa, a gente é o canal um pouco mais de indústria. Eu achei um valor super acessível, vale super a pena, né? Então, Eu errei o preço, tá vendo? Eu sabia, cara. Tem um zero a mais. Quando o cliente fala assim, ele não toma um susto, tu errou o preço. E é verdade, eu acho que não devia ter feito esse comentário, ele vai aumentar. E é Vai verdade. ser mais caro, né? Mas, Bruno... A tendência é que sim, viu, Bruno? Com certeza vai ser mais caro, mas esse é um aprendizado pro empresário, porque o arquiteto, o cliente também faz essa pergunta pra ele. E ele precisa saber contornar e responder isso de uma forma firme, porque é a pergunta clássica. Tá bom, Exato. quanto que é? Me manda o orçamento. Me dá, quanto é que é? Quanto que é? Só que se você fala o preço sem dar contexto e gerar valor antes,
ou então fala o preço e gera valor depois, ancora, traz essa pessoa para ela entender. Se você fala isso na hora errada, você perde a venda. Exatamente. E você perde a oportunidade de falar dos seus diferenciais, né? Mas eu tenho certeza, né, que o conhecimento do jeito que me libertou pra mudar a minha cabeça lá de, porra, por cada hora que eu tô trabalhando, tipo, tô nem aí pra isso, né? É por causa do conhecimento. Perfeito. E a questão também, Bruno, você perguntou da questão do ticket. É muito interessante. Geralmente as pessoas travam na hora de falar isso. Mas é importante porque quanto custa um insight, uma informação, uma análise do seu negócio para você transformar ele em 10, 15 vezes mais? Ou dobrar ou triplicar essa questão do seu faturamento por completo. Realmente faz toda a diferença. Um ticket de aproximadamente R$2.000, R$2.500, R$3.000, R$10.000. Será que ainda assim ele seria caro para isso? Exatamente. Não, que vem de um projeto. O ticket nosso é muito alto do mercado. Sim, é alto. Se você conseguiu um cliente, você já pagou. Deixa eu perguntar outra coisa aqui. Esse treinamento tu tá fazendo, vamos dizer assim, em parceria com a Promob. Tu faz em parceria com outras empresas, com outras, vários. Com outras indústrias? Anterior, pode citar nome aqui? Como anterior foi... eu que te pergunto, pode citar o nome dos outros aqui? Pode. Não tem problema nenhum com isso, né? Eu acho que a gente tá no mercado para poder... Igual a Raina falou, ninguém constrói nada sozinho, né? Ninguém constrói nada sozinho. Então, no evento anterior, que a gente fez em novembro de 2024, a gente tinha a Etus Imports, que é a maior importadora de... O Elton lá. O Elton, pô. Mandei mensagem pra ele ontem, acho que tá pra nascer o filhote dele. Ele respondeu? Porque... Respondeu. É difícil arrancar a mensagem do homem, né? Não, é difícil, ele também vive viajando, né? Eu tava falando com a Karina também, a esposa dele lá. Karina eu falo mais, eu só falo com o Elton lá. Então, ele falou também, né? Tu vai ter filho agora, é verdade. Queridão demais. Então, a gente teve a parceria deles, que são maiores importadores de router do Brasil. A gente teve a parceria de outro sistema, né? Que é o pessoal do Ponta Tecnologia. Ponta, a gente gravou também já com o Ponta. Um abraço aí pro pessoal do... Sérgio. O Sérgio Pafame. Pois é. Um abraço. Então, ele que tava na feira também, né? Exatamente. Então, a própria Promob, o Foco Lojas, teve outros, né? Se tô esquecendo de citar o pessoal aí, vocês me desculpem, mas a gente tá sempre em parceria porque não dá pra crescer sozinho. É um ecossistema aí, né? E a gente acha, é um concorrente, não sei o quê. Tipo, cara, e não é. Porque quando a gente joga... Pô, a gente fez uma captação aí de alguns milhares de reais, né? Nos últimos anos. Alguns bons milhares, inclusive. E a gente tá jogando audiência, a gente tava jogando luz no mercado, o concorrente nosso também surfa essa onda, entende? Porque a gente tá ajudando a educar. Se eu falei pra vocês agora, ó, tira os anúncios de preço do ar e você não tirou, não mandou uma mensagem pra tirar ainda, isso é responsabilidade sua, porque eu já falei que esse negócio não presta. Mas tá convertendo. Tá convertendo, mas a cultura tá ruim. Então, quando a gente fala disso, todo mundo ganha. Então, não tem o problema de... concorrente, não tô nem aí pra isso. Tá tudo certo. Eu queria entrar um pouquinho mais, o nosso podcast é da indústria, né? Afinal, a gente é um sindicato patronal do segmento da indústria. E eu queria entrar um pouquinho mais na operação lá, talvez um pouco mais do marceneiro, do cara que tem uma pequena fábrica. Nessa tua mentoria, tu chega a entrar, por exemplo, assim, em questão de escolha de RP, sistema, o que vai ajudar a gerenciar a empresa dele. Eu acho que pedir para o pessoal da produção trazer uma água pra gente. Tu entra nesse detalhe de ajudar o cara no RP, no sistema, um software 3D. Tu consegue dar uma palha aí de como é que funciona essa tomada de decisão lá para ajudar o cara da mentoria lá? Com certeza. Para mim, assim, é bem claro. Qual que é o melhor sistema que o cara vai escolher? Então, rufam os tambores que eu vou falar o nome agora. Qual que é o melhor? Zero dúvida. É o que o cara usa. Sim. É o que o cara usa. Sabe por quê, Bruno? Imagina assim, a gente vai ter... Ó, entrou na frente da câmera, né? Tá tudo certo, tá tudo certo. Isso aí é o bastidor ao vivo, senão a gente morre de sede aqui, pô. Bebam água, viu? Estamos com 59 minutos, é isso? Né? Então, é o que o cara usa. Por quê? Tem gente que fala assim, mas esse sistema aqui ele não presta não. Mas calma aí, você usou, você se debruçou, você entendeu como é que funciona, né? Você aprofundou. Porque pode ser, inclusive, verdade. Fala assim, não presta. Mas não é que o sistema não presta. Às vezes, você tá buscando alguma funcionalidade específica que um sistema atende melhor do que o outro. Isso é normal. Sim. Isso é normal. O que não pode acontecer é a mesma coisa. Sistema, RP... maquinário ou agência de marketing, é o cara falar assim,
a nossa assessoria não presta. Cara, nos últimos meses, a gente acabou com o churn, inclusive, né? Sim. Acabamos com o cancelamento na empresa. Olha que doideira. Sabe por quê? Não vou falar, né? Mas é o nosso posicionamento, senão o nosso concorrente tá ouvindo aí. Mas é o nosso posicionamento. A gente criou ferramentas pra ajudar o cara a tomar decisões melhores. Porque eu sei o que funciona e o que não funciona. Imagina assim, o cara tem uma necessidade lá de corte. Não sei se na tua indústria você tem também. Temos. Necessidades específicas, você usa vários sistemas lá, certo? Uhum. Temos... Beleza. Eu posso falar dos sistemas que a gente usa. A gente usa Corte Close, usa Promob, a gente tem otimizador de corte, né? Que a gente usa daí o corte certo para fazer toda a otimização dos materiais. A gente tem sistema de apontamento na fábrica. Daí a gente usa o Speed também, que é um grande parceiro nosso. Enfim, eu sempre digo que se a minha empresa lá, a minha indústria ficar sem internet lá, para. Tecnologia, né? Tecnologia. A gente investiu muito em tecnologia e isso foi uma jornada, né? Às vezes o cara... É engraçado, o cara entra lá na nossa indústria lá, meu Deus, ele acha a Disney, assim, né? Mas, cara, tu não sabe quanto que a gente treinou, quanto que a gente lutou pra entender. Tipo assim, tu viu, eu tava... Foi lá falar chinês, mandarim, comer mal pra cacete, entendeu? Tu viu ali, né? A gente tava na Móvel Sul, tava na feira, tava ali com o Ponta, ali, conversando com eles. Eu tava ali, primeiro, os caras são meus amigos, segundo, tentando entender e resolver uma situação outra lá da minha empresa. Levei o pessoal do Speed lá também pra trocar uma ideia, conversar. São concorrentes. São concorrentes, porém, eles lá na minha empresa, eles têm que andar interligado. O Promove é a mesma coisa, entendeu? Entende? Eles têm momentos ali que eles entram um na área do outro, mas eles lá na minha empresa eles têm que fazer acontecer porque a gente precisa que tudo rode. A gente tem corte close lá também, aí tem os otimizadores da máquina, enfim. Tem cara, o que a gente paga de boleto lá mensal de sistema é uma loucura. Só que é o seguinte, a gente não vive sem eles. A gente não vive. Tem que ter. É mais caro você não ter. Exatamente. Ficar sem ter... A minha empresa lá ficou sem internet, ela para. Ela roda só de um pedaço pra frente, um pedaço da coladeira, não sai não pedido. Então, assim, isso é tão quanto a gente tá vinculado à tecnologia. E eu tô trazendo tudo isso daí porque, assim, o marceneiro, o projetista, não um projetista, o lojista, ele tem que estar atento a isso aí, à tecnologia, à informação, aos softwares, aos sistemas, né? Porque senão ele não gerencia os dados e as informações, né, Lucas? E eu quero saber se tu lá nessa tua imersão, tu pontua isso, traz essa informação, porque eu vejo muita gente ainda que tá lá no Excel, né? Eu tô fazendo parte da imersão aqui, né? Parte da imersão aqui. O que muda pra nós é a mentalidade do cara. Só que, você pegar os caras brutos, de coração duro... Mas você quer que falar esse cara aí tá falando de mentalidade? O que esse cara tá falando de sentimento, de comportamento? Pô, eu quero... Não, calma aí. É isso aí que rege a tua vida. Sim. Pera, né? Então, imagina que a referência mental que ele tem do quanto de boleto que ele pode pagar diz se tá caro ou se tá barato. Imagina assim, ó. Eu quero ter boleto cada vez mais caro pra pagar. Sim. Porque isso diz sobre a minha capacidade de pagamento. Exatamente. Então, não é? Se a minha empresa tá crescendo, os meus boletos, os meus custos têm que subir um pouquinho também. Sim ou não? Exatamente. E aí, né? Aí o cara acha, por exemplo, isso foi uma coisa que mudou pra nós também nos últimos meses, tá? É caro ou barato investir, sei lá, R$2.000 por dia de tráfego? É caro ou barato? Olha, depende do resultado, né? Tá, isso daí que você tá falando porque eu tô te provocando, né? Mas eu tenho certeza que você pensou, caro. A gente não investe isso aí. Lógico. A gente não investe nesse valor do... O mercado não investe. Por quê? Porque não tem faturamento pra isso, né? Se tiver faturamento dando resultado... Exatamente. É assim que funciona, Rainer? Assim, eu acertei... Eu vou imaginar aqui, né? Eu acertei o modelo, acertei a performance, né? A campanha, vamos dizer que... E aquilo, eu tenho capacidade também produtiva pra entregar aquilo que eu tô prometendo, eu posso colocar uma milha lá, não tem problema nenhum, desde que eu consiga ter uma retaguarda pra entregar isso daí, né? Tá, mas você tem coragem? Olha... Entendi isso, aí não sei, aí você cambaleou. Entende? Então, assim, claramente, eu tenho coragem. Você me dá o crédito se eu não boto. Eu boto. Por quê? Se eu tiver essa estrutura. Exatamente. Então, vamos lá. Só que isso é comportamental. Pra gente mudou pra caramba. Por quê? Porque hoje a gente investe mais que isso. Sim. Né? A gente achava que era legal investir, sei lá, R$3.000 por mês. Já tá um pouquinho acima do que o pessoal investe no mercado. O pessoal vem pra gente, assim, falando, vou investir R$1.000. Meu amigo, R$1.000 não dá pra você fazer nada. Você não paga nem a janta em São Paulo da tua família, entendeu? Às vezes até menos de R$1.000 e quer um resultado extraordinário. Só que, na verdade, não é
um negócio de apostas, você faz baseado na escala do seu negócio. Porque o que acontece? O Lucas falou, tem gente que querendo investir no R$1.000. Só que às vezes com R$1.000, com a estrutura em si que a empresa tem, ela não vai ter resultado. E a gente já fala isso diretamente pro empresário. Tanto na imersão, quanto quando chega ali pra gente no formato da assessoria. A gente já traz essa clareza. Olha, a operação que você tem é assim, assim, assim. Pela análise que a gente está fazendo aqui, o melhor indicado para você é isso aqui. Então, eu acho que o mais justo é o cara ter um percentual do faturamento para esse orçamento. Né? Eu acho que o cara... Daí o buraco é mais embaixo, inclusive. Se o cara fatura 1 milhão, cara, o cara da CIMED, que é uma referência para nós, sim, fatura bilhão, ele... Sabe quanto é que é o investimento de marketing dele? 12% do faturamento. É alto. Quê? É 12, alto? 12%? Alto é não fazer, meu filho. Sim, eu tô falando do faturamento bilionário, né? Exatamente. Quando a gente fala de... Eu nem vou pra essa seara do percentual. Sim. Porque aí, senão a gente teria que investir muito na média de mercado, tá? Eu gosto de falar assim, me traga dados, que é a orientação nossa. Sim. Então, para os nossos eventos, inclusive... Vou falar isso não, mas para os nossos clientes, a gente monitora, a gente manda relatório toda segunda, quarta e sexta. A gente manda relatórios mensais de fechamento para o cara ter dados. Sim. Então não é só o custo do lead. Às vezes a gente não tá nem aí pro custo do lead. Tem cliente que fala pra gente, o custo do lead aumentou. Mas peraí, você dobrou de faturamento? E não quer investir, né? Às vezes a qualidade do cliente vem muito mais preparado e pronto para compra, mas só que você paga um pouquinho mais caro por ele. E dentro do balanço que a gente faz, vale a pena, porque o fechamento ele é mais rápido, o cliente vem mais pronto para você. Então vale a pena você pagar um pouco mais caro por ele. E a visão que a gente traz dentro da imersão é exatamente essa. É você trazer a clareza onde é que pode estar alguns pontos de gargalo mesmo, alguns furos dentro da sua operação, para o empresário entender que ele pode mexer e ter resultados. Então a gente traz a clareza, a visão para ele, para que ele possa agir. A gente não vai meter a mão e fazer pelo empresário. A gente vai transformar a mentalidade dele com ações práticas mesmo, mostrando dados para que ele possa executar dentro da empresa dele. Na imersão a gente mostra. Tá aqui, o caminho. Olha aí no seu indicador. Às vezes o cara nem tem indicador. Então como é que a gente consegue ajudar ali na hora? Não, então... Sabe nem quanto tá vendendo, né? Não. E eu falo isso assim com tranquilidade. Pera, vocês não fiquem passando mal aí, vocês estão ouvindo. Volta... Coloca o indicador e aí assiste de novo, volta na imersão e olha o negócio de novo. Porque o despertar da consciência incomoda. Tem gente que às vezes eu vou fazer reunião, eu vejo que o cara começa a dar um suador, o cara começa a ficar vermelho, nervoso. Por quê? Ele vê que ele começa a identificar que ele tá ou perdendo dinheiro mesmo, porque cada real de prejuízo é na veia, ou ele tá deixando muito dinheiro na mesa. Às vezes eu revelo pro cara, olha só, você tem 1 milhão aqui em cima dessa mesa aqui, ó. Imagina essa mesa aqui com a sacola de R$1 milhão. Quanto você vai conseguir, quanto que você tem capacidade de pegar um percentual desse montante de dinheiro e colocar no bolso? Isso é medido através da sua coragem, do seu comportamento, do quanto que você tá disposto a ser incomodado, a ser desafiado. Sim. E é isso que vai, porque não é só técnica. Se fosse só técnica, o cara de 30 anos de mercado tava rico. E às vezes o cara não tá. E compromisso para implementar também. Porque não adianta só você saber. Você tem que também agir. Tem que botar em prática, né? Exatamente. Senão fica só no conhecimento, né? E depois, se a pessoa não exercitar, ela vai... Vira uma informação que deixou passar. Acabei de te perguntar se você tem coragem. Mas você fez assim, ó. E a gente tá fazendo um negócio suposto, é fantasioso isso. A gente não tá orientado. Sei lá, você investe R$3.000 por mês, beleza, então vamos investir 10? 10? Nossos dados, nossos indicadores, essa capacidade produtiva está nos mostrando que a gente pode. Vamos? Não, isso é muito. Calma aí. A gente olhou, tomou a decisão, entendeu, fez planejamento. Pode. Não vamos? Porque falta coragem? Então não adiantou nada ter informação, dados, conhecimento e tomar decisão. Exatamente. Entende? Então, às vezes eu mostro para os nossos clientes os dados. Às vezes eu abro os dados da minha empresa para falar assim, olha só, por que eu saí de R$100 por dia, 200, 300, 500, 700, 1.000? A gente quer chegar em 2, a gente quer escalar pra caramba isso. Sim. Às vezes a gente pode, às vezes a gente não pode. Mas eu mostro isso e o cara fala, putz, eu tô vendo, não tem coragem de sair não. Mas, cara, mas você não tá tomando decisão empresarial, pô. Sim, o cara tá vendo uma parte do todo, né? Entende? Aí, como que muda isso? Através desse despertar da coragem, do cara ter iniciativa, de conhecimento, e a gente faz isso na imersão.
entendeu? Eu acho que a sugestão que a gente fica aqui que tem que se inscrever, tem que participar lá e fazer acontecer, né? Com vontade? Ó, pra você bem sério pra ti, Arrasta fiquei pra com vontade, hein? Arrasta pra cima. Fiquei com vontade de fazer essa imersão aí, hein? Pessoal, eu queria trazer aqui o Lucas, falar um pouquinho, a gente tá já aí uma hora e 12 minutos, é isso? Falei pra tu que é assim. Ai do céu, já estouramos o tempo aí já. Queria trazer aqui o futuro, né? Trazer um pouco sobre o futuro, o que o Lucas Trindade rindo, né? pensa do segmento. A gente vê uma onda muito forte na questão de terceirização, desde a revenda lá, que tá cortando material, enfim, tem a questão das indústrias. A gente tá vindo aqui de uma feira da Móvel Sul, que tem grandes indústrias aqui do segmento. Eu queria trazer pra ti aqui, Lucas, o que tu vê o futuro daqui 5, 10, 15 anos? Eu sei que tu tá lá em São Paulo, que é um mercado veloz, né? O que chega em São Paulo, depois vai se espalhando pro resto do Brasil. Eu queria que tu tentasse fazer um desenho mais ou menos aí, como é que vai ser o futuro do segmento aí daqui 5, 10, 15 anos. Não tem Bola de como. cristal, né? Tem que Não ter tem bola de como. cristal, né? Primeiro ponto. O que a gente tem de referência pra gente poder dar essa resposta, tá? Ao longo dos últimos anos, aí, principalmente dos 2, 3 anos, eu investi centenas de milhares de reais em conhecimento em mastermind. Imagina você sentar numa mesa, pagar milhares de reais. Sim. E o que você recebe uma palavra. Entende? O valor disso é intangível. Então, o conhecimento, ele tá na minha cabeça. Esse é o primeiro ponto, tá? É a visão que a gente tem, o olhar estratégico, é pegar um insight aqui, uma ideia aqui, implementar, tal. E aí, eu fui me associando ao longo desses últimos anos, e hoje a gente também é mentorado de grandes players aí, como Wendel Carvalho, né, Enemon Morel, que são grandes players do mercado digital, que inclusive têm referências no exterior, para a gente poder implementar no nosso segmento. Então, esse é o primeiro ponto. O que a gente está fazendo agora, né? Hoje a gente está a um dia da nossa imersão, a gente vai lançar algo realmente disruptivo no nosso mercado, tá? Algo sem precedente. O que isso significa? Ao longo da história, a gente viu grandes mudanças, tipo Revolução Industrial, saímos de máquina a vapor, mudança da matriz energética. Você tá trazendo máquina da China. Sim. Quando que isso, há 5 anos atrás, 6, 10 anos atrás, a gente ia imaginar? Né? Então, o que é mudança já está acontecendo debaixo do nosso nariz, tá? Cada vez mais rápido, parece, né? Cada vez mais rápido. E quando eu falo sem precedente, significa o seguinte. Quando a gente olha para dados, quando a gente olha a história, a gente fala assim, pô, isso aqui teve um padrão, aconteceu, pode ser que esteja acontecendo agora essa mudança, certo? O que está acontecendo agora não tem precedente, então não tem referência no passado, que é a inteligência artificial. Exatamente. Só que inteligência artificial não é o chat GPT, que muita gente nem usa, nem tem. Se você não usa e nem tem no seu celular, você já foi engolido nos últimos meses por quem está usando até o básico. Sim. E se você está usando o básico, você também já foi engolido, porque não é fazer legendinha ou fazer textinho básico. Sim. É em relação a dados de negócio, tá? Então, o que a gente vai lançar amanhã, já antecipando aqui, porque a coisa só vai lá depois do frente, lançamento, né? É justamente o que você falou, não sei se foi de propósito, que são as ondas. Tu ouviu que você falou isso? Foi de propósito ou não, né? Não. O mercado vive Bem na minha mente, O mercado vive em ondas, Bruno. Então, onda da Revolução Industrial, 1, 2, 3, onda do êxodo rural, onda da industrialização das próprias fábricas, que hoje você vê, né, o MDF, MDP, passa por lá, já sai pronto, né? Então, a gente viu até na feira agora, tem uma chapa de papelão, tu viu ali como tá em vários... Você consegue, vai começar a ser móveis de papelão, tinha uns banquinhos ali e tal. Sim, uma mesinha. Chapa de papelão, né? Tipo, Cara, parece MDF, porém de papelão. Aí reveste, ficou até bonito. o que é isso? Preocupante. Que é isso? Preocupante. Só que é preocupante se você não se adaptar. Não se E adaptar, rápido. não. Pode ser que seja uma mega inovação que vá se instalar no mercado. E pode ser só um burburinho. Aí vai da tua visão e da tua implementação. Porque tem gente que ganha muito dinheiro, igual eu conversei com gente ontem, que tem orçamento de 400 milhões Sim. ano. E que vende prateleira. Pedaço de madeira. Entende? E tem gente que tem esse faturamento vendendo projetos mega complexos. Sim. Então, não é sobre vender alto padrão ou não. É sobre como que você rege o teu próprio modelo de negócio. Para os próximos anos, e aí você perguntou assim, para os próximos 5, cara, ninguém sabe o que vai acontecer no mercado. Para os próximos 2, tá difícil também saber.
Eu sei para esse ano. Para esse ano, a gente vai substituir um departamento inteiro dentro das lojas. Que é o seguinte, hoje você faz anúncios online, não é? Sim. Quem atende esses leads que chegam? Cara, hoje os nossos caem no WhatsApp lá e daí a gente começa o processo de... Quantas pessoas tem? uma pessoa. Uma pessoa. Tem gente nas lojas, que tem um departamento inteiro para fazer esse atendimento, certo? Sim, que tem bastante, né? Bastante contato. Sim. Exato. Vai todo Demanda mundo perder o alta. emprego. Já era. A gente vai lançar um produto amanhã que a função dessa pessoa não vai existir mais. Por quê? Porque não é um bot que a gente vai lançar. A gente vai lançar um atendente inteligente. Pô, que legal. Nossa plataforma chama Mavia, né? Então imagina assim, você quer botar o nome da Bia, é a sua atendente, sei lá. Então, a Bia é a sua atendente, ela sabe quem é o Bruno, ela sabe a tua história, ela entende um contexto, ela sabe de produto, ela sabe fazer briefing com o cliente, ela sabe pegar as nuances do estilo do projeto que o cliente gosta, ela sabe mandar imagem de projeto para o cliente. Ela sabe pegar os teus próprios projetos e mandar de referência para o cliente. Ela entrega um briefing pronto com uma agenda pronta para o seu vendedor. Bacana, hein? Faz todo o pré-atendimento ali. Tudo pré-atendimento. Ela quase vende. Realmente. Eu tô esperando a solução de mercado que vai renderizar uma planta baixa. Porque a partir do momento que isso acontecer, a inteligência artificial vai tomar o lugar de todos os vendedores. E quando? Eu acho que não dura 5 anos. Esse é meu palpite. Meu palpite é que dura 3. Pra gente mudar o mercado inteiro. Porque isso não tem precedente, vai ser uma avalanche. E a gente tá sendo pioneiro agora no jeito de implementar isso. Porque não tem novidade nenhuma em inteligência artificial no final das contas. Há muitos anos, década de 60, né? Porra, deve ter sido utilizada a inteligência artificial para mandar um homem pra Lua, entende? Só que o jeito e o know-how que a gente tem hoje para implementar esse agente inteligente é a chave. Então eu tô contando isso para você em primeira mão agora. E pra galera já deve estar vendo lá, com certeza a gente já lançou isso e já estamos mais maduros também em relação a esse produto pros próximos meses. A questão da tecnologia, outro acompanha ali, ou senão é uma avalanche realmente, né? A gente viu aí o poder da tecnologia, como eu tava falando pra vocês ali, na nossa indústria hoje, a gente não vive sem internet lá. Enfim, tem aquele cara lá que não responde WhatsApp, enfim, que ficou... Esquece, isso não vai existir mais. Ficou um pouquinho pra trás, né? Mas... Isso acabou, isso não vai existir mais. Porque o agente identifica, ele atende 24 horas, ele não tem o teu custo de risco trabalhista. Sim. Ele atende clientes ilimitados, qualquer hora. Ele sabe muito mais do seu negócio, às vezes, que você mesmo, porque a memória dele é muito boa, muito melhor do que a sua. Exatamente. Então, quando a gente reúne dados, comportamento... Cara, manda áudio humanizado. Ela é um atendente inteligente que simula sentimentos, que é empático com o cliente sem errar. A gente erra, é assim ou não? Normal, né? A atendente pode errar porque é tecnologia e tudo mais, mas ela é muito mais assertiva, muito mais humanizada, e quando a gente faz o comparativo com o todo, ela acerta muito mais do que o humano. Sim. De uma forma mais humanizada, muitas vezes, do que o teu atendente que tá de mau humor, que tem variação. Bom dia, brigou com o marido. Exato. Ou então que não segue processo, Bruno. Sim. Que é uma dor do empresário. Isso literalmente acabou agora com o nosso trabalho. Entende? E a gente vai revolucionar o mercado. Bacana. Uma das dores do empresário que a gente percebe é a falta de um bom atendimento. Não é nem em si ter o atendimento, é a falta de um bom atendente. Sim. Então, baseado nessa lacuna do mercado que a gente viu, nessa dor dos nossos clientes, a gente resolveu lançar esse produto. Que realmente ele vai trazer, além de um bom atendimento, uma integração com as suas plataformas gerenciais. Isso é importante também. Exatamente. E daí trata as informações também. Exatamente isso. Além de facilitar essa informação chegar, ela direciona para onde ela tem que chegar. E aí o empresário, que não vai estar dentro apertando o botão lá, atendendo gente diretamente, ele vai ter um painel para conseguir fazer esse acompanhamento. A nossa plataforma é clara. Dezenas de milhares de reais economizados de forma instantânea e centenas de milhares de reais não só economizado, mas de ganho a curtíssimo prazo, 1 ano de escala. Porque tem gente que, inclusive, está abaixo da capacidade produtiva, tá abaixo da capacidade de montagem. Essas pessoas estão deixando dinheiro na mesa.
Quando a gente tem um serviço de alta performance de marketing, igual a gente já faz, a gente já sabe o que funciona ou não, aliado a um atendimento muito mais assertivo na parte comercial, acabou. A gente eleva e muito a régua de mercado e a gente eleva muito a qualidade de vida, enfim. Só para deixar registrado, qual é o nome da solução? Mavia. Mavia. É isso aí, pessoal. Então, o ano promete aí, né? Promete. Então, está só começando, né? Então, vamos ter bastante soluções aí do Lucas aí, da empresa dele, do grupo, para trazer para o segmento. Ô, Lucas, qual é o conselho que tu daria para quem está nos assistindo aí, que tá pensando em entrar no segmento, aquele cara que é projetista, tá pensando em montar sua loja, aquele cara que trabalha numa marcenaria lá e tá querendo montar o seu primeiro negócio, porque assim, o conselho diz que se fosse bom a gente não dava, a gente vendia, né? Mas para quem tá nos ouvindo aqui de forma, vamos dizer assim, gratuita, né? No YouTube, no Spotify, qual conselho tu daria para esse cara ter uma jornada de sucesso, né? Para ter qualidade de vida também, né? Para ter, como tu falou, muitas vezes, dinheiro no bolso, né? Que eu acho que é o objetivo principal do empresário, né? Do empreendedor, ele ter qualidade de vida, ter dinheiro, não virar escravo do negócio. Então, assim, para quem tá startando, tá pensando em entrar esse ano no negócio, qual é a dica que tu daria pro cara aí, para ele começar com o pé direito e lá na frente não ter um problema maior, né? Quem tem ouvidos, ouça, né? Se o conselho é bom ou não, aí vai de cada um. Eu recebo vários conselhos e pra mim, de quem eu ouço fazendo os filtros que eu faço, muda a minha vida, tá? Sim. A primeira coisa é, tu é frouxo? Não entra. Medroso? Pode ser cagão, né? Cagão, frouxo, pô, tá se tremendo na base só de falar nisso, não vai dar ruim. Porque pra empreender no Brasil tem que ter parafuso a menos e tem que ser muito corajoso, porque os riscos são muito altos. E não vale a pena entrar pra ser medíocre. Exatamente. E assim, medíocre, não, tipo, pra tá na média, pra fazer o arroz com feijão, tipo, não tem mais espaço pra isso. Não tem. Vai dar ruim. É melhor você ser um ótimo funcionário, um ótimo gerente, né? Um ótimo gerente, você vai ganhar mais dinheiro. Um bom montador, né? Um bom montador. Que ganha bem, né? Os caras estão ganhando bem, né? Zero problema com isso. E desliga bota o celular modo avião e só volta na segunda. Você tá entendendo? Não tem risco, não tem nada disso. Então, ó, se você tá com esse cagaço e é frouxo, não vai. Agora, se você quer mais, se você tem coragem, quer fazer, quer mudar, o investimento não está no aplicativo, não está no sistema que você vai contratar, na máquina, em nada disso. A chave é no conhecimento. Então, tenha coragem de mudar os seus ambientes, mudar suas referências e vai atrás de conhecimento, que é mais barato você investir, é mais rápido e dá mais resultado. Que é o que eu faço, o né? Lucas falou muito bem a questão do conhecimento, né? Tá perto de quem já fez, quem dá certo, né? Com quem tem conhecimento, né? A gente tá aqui com o Lucas, ele que tem as mentorias, tem a imersão. Então, assim, empreender com quem já faz, com quem dá certo, eu acho que faz todo sentido. Vir na feira e já aproveitando o gancho aqui do Lucas, a gente tem o nosso sindicato patronal, né? Que reúne 100 empresários do segmento. Então, assim, lá tem de tudo um pouco, né? Tem um pequeno marceneiro, tem um grande industrial, tem o pessoal do sistema. A gente sempre diz que o sindicato é um ecossistema, né? A gente reúne todo mundo ali. Eu sempre falo, pessoal, a gente estamos tudo no mesmo barco aqui, então vamos tentar remar mais ou menos aqui numa direção para a gente tentar alinhar esse ecossistema, esse mercado, para também não estar todo mundo se mantendo, aquela história do Mar Vermelho, né? Ou no Oceano Azul. Então, assim, vamos tentar se organizar aqui de maneira minimamente aqui. E o sindicato, é um dos objetivos dele, né? Da nossa diretoria que tá à frente lá, é tentar fazer com que as coisas andem mais tranquilamente, né? Não passar por cima do outro, não roubar funcionário do outro, enfim, fazer esse relacionamento, esse network. E isso, obviamente, é conhecimento, né? Cada empresas tem os seus estágios, né? A gente tem que pagar o preço para chegar no estágio de um outro associado que está lá no dia a dia. Então, trocar uma ideia, ter uma conversa, ter esse network é muito poderoso, né? Ouvindo você aqui, o cara já tá na frente do mercado, porque tem gente que, cara, não tá atento ao que tá rolando. Exatamente. E é bom atentar que a cor é azul, não é vermelha, né? Então, eu não poderia deixar de falar isso, né? Porque isso é importante, é a mentalidade do povo, cara.
a gente precisa entender a importância de ser empresário, valorizar isso. Gerar porque, emprego, renda, né? pô, a gente muda. Não é um contra o outro, né, pessoal? Não existe essa guerra de classe, como é falado, né? A pandemia nos ensinou muito isso. Quanto a gente precisa do nosso fornecedor, quanto a gente precisa do nosso colaborador, lá do prestador de serviço. E assim, eu ia até entrar nesse assunto aqui, mas a gente não tem mais tempo. A gente poderia falar aqui de capital humano, de mão de obra. Todas as reuniões que eu vou na Fiesc, na federação, nas associações, todo mundo fala a mesma coisa. Falta de mão de obra, falta profissional. Então, assim, gente, é um ecossistema, é um ciclo, não dá pra se romper, né? Não adianta só o cara vender e não montar. Não é? Não adianta o cara entrar um monte de lead lá e não ter ninguém pra projetar, alguém pra atender, como a gente tá falando da solução do Lucas. Então, assim, é o ecossistema, a gente precisa minimamente se organizar, entender o cenário, entender o futuro, né? Que eu acho que o Lucas pontuou muito bem aqui, a inteligência artificial vem com muita força, né? Eu acho Agora, não é futuro não, já aconteceu. Já Você aconteceu. Tá ouvindo isso aqui, já aconteceu. Já aconteceu, se tá assistindo daqui daqui 1 ano, 2 anos, já ficou pra trás. Era. Como diz o amigo meu, já vai beber água suja, não tem jeito. Então, assim, eu acho que a gente tá com um tempo bacana, acho que a gente pontuou muita coisa aqui, Lucas. Eu queria fazer umas considerações finais aí, Lucas. Deixar esse último recado aí, pessoal. Agradecer quem nos assistiu até agora aí também, né, Lucas? Qual é a consideração final aí pra gente fechar esse bate-papo aí do Lucas e da Rainha? Cara, eu quero agradecer demais aqui a oportunidade novamente de estar aqui, sindicato, né? A gente tem um relacionamento aí longo de alguns anos, né? Entre fazer lives enquanto ninguém fazia, né? Abrir o mercado e tudo mais. Agradecer meu time aqui, a Raina, que é uma pessoa de confiança hoje, chave na empresa, que faz muita coisa acontecer, né? E os bastidores aqui que vocês não estão vendo. O pessoal aí tá com uma estrutura gigante aí. Quem quiser gravar algum material aqui em Bento, né? Aproveita isso. Chama lá, a gente vai passar o contato, né? Bota o link na descrição aqui. Exatamente, o pessoal dá show, hein? É uma estrutura muito boa. É isso. E a consideração final, o recado, é essa mensagem de coragem mesmo. Eu acho que eu quero reforçar isso, porque é isso que norteou todas as minhas decisões, desde a hora que eu saí de São João de Meriti para vir em São Paulo, larguei... Essa é uma cidade do Rio de Janeiro, isso? É a região metropolitana ainda, mas tipo, cara, ZL de São Paulo, é periferia, entendeu? Entendi. Não é a favela, nem comunidade, nada disso, mas é periferia. Uhum. Então, eu larguei 9 anos e meio de indústria lá, eu trabalhava em lavanderia industrial, cara, chegamos a ter 50 e poucas pessoas lá em 2013, abaixo, era muito novo, tipo, tinha problema pra caramba de relacionamento, cultura e tudo mais, mas um ato de coragem, um ato de decisão, de mudar, falar, cara, eu não quero mais isso pra mim, e aí vai e muda sem saber o que vai acontecer. Imagina, largar 10 anos e... Certeza, né? Incerteza pra caramba. Eu tinha o dinheiro da rescisão ali e olha lá, né, velho? Não tinha caixa. Eu tinha 1 ano de vida aqui pra fazer minha vida acontecer. Então, e aí, cara, de lá pra cá, ficou cada vez mais evidente que uma decisão muda tudo e coragem pra fazer o que precisa ser feito, que às vezes você já tá enxergando, mas você tá covarde. Exatamente. Né? E esse outro recado, que é ninguém faz nada sozinho. É impossível fazer sozinho. Possível. Então tem que ter gente, pessoas do seu lado, relacionamento, né? Tecnologia, não é isso, Raina? É isso mesmo. O empresário hoje ele precisa estar atento aos dados, estar em ambientes que realmente vão ajudar ele a criar conexões e também desenvolver algumas outras habilidades que ele ainda não tem. Isso realmente vai ajudar ele a escalar a empresa. A escala é o canal da indústria, né? Exatamente. Quando a gente fala em indústria, né? Já que estamos aqui no podcast da indústria, escala é a essência do nosso segmento. Pessoal, eu queria agradecer novamente. Diante de tudo que a gente falou, eu vou só reiterar aquilo que foi falado aqui pelo Lucas, pela Raina. E realmente, a gente já se encontra já uma longa data, né, Lucas? Pelo WhatsApp, fizemos live junto, enfim, a gente tá se encontrando cada vez mais e vamos ter futuros negócios aí pela frente. Talvez lá em Floripa, né? Quem sabe, né? Todo mundo adora Floripa, né? A gente chega aqui, sou de Floripa, o cara já abre um sorriso. Então, é uma terra maravilhosa, querida. Então, brevemente, com certeza, teremos o Lucas lá em Floripa, lá fazendo um bate-papo com os nossos associados, enfim. E vai ser bem bacana. Pessoal, eu queria agradecer, então, você que ficou até o final aí, nos assistiu. Foi mais de 1 hora aí de conteúdo, bastante informação. Ficamos à disposição, né, Lucas? Para tirar algumas dúvidas, chamar no Instagram, chamar no WhatsApp aí para trocar uma ideia. Fechou, pessoal? Então, tá aí o nosso podcast do Sindicato Patronal. Se associe, você que tem dúvida, que quer mais orientação aí, pode chamar a gente que estamos à disposição. Forte abraço aí e até a próxima.